Vou falar o que meu pai me falava, que o meu pai Aham, falava o seguinte: "Atenda todos os seus pacientes como se fossem seus parentes. Do mendigo ao presidente da república, você deve tratar como se fosse o seu parente. Primeiro que você vai estar dando o melhor, aham. segundo que medicina é a ciência da repetição", ele dizia, e terceiro, no dia que você tiver o que operar, atender um parente seu, você não vai ter que fazer nenhum esforço adicional, não vai ser apenas o que você já faz no seu dia a dia. Eu lembro que eu tive essa conversa com a meu pai morreu, eu estava no início da faculdade, Uhum. e um grande amigo dele, uma pessoa com quem ele trabalhava, uma vez chegou comigo e falou: "Olha, Thiago, quando você for escolher sua especialidade, você imagina o seguinte, você imagina de sunga, com a sua esposa e com seus filhos indo para a praia, seu telefone tocando e você tendo que ir para o hospital. Você vai para o hospital sorrindo e feliz ou você vai quicando de raiva? Se você for quicando de raiva, escolhe outra coisa", né. E a vida de médico é assim. Eu, Vitor Lopes, excepcionalmente hoje, tô sem Edmur Sayane e vou falar de negócios, cultura e tecnologia sempre com um pouquinho de ironia. E hoje vamos falar de medicina. E para isso eu conto com a presença mais do que ilustre de um grande amigo meu, o Dr. Tiago Tebeles, neurocirurgião aqui do Rio de Janeiro. Tiago, a gente se conhece há muito tempo. Primeiro, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui comigo nessa conversa, porque o Edmur está em Nova York, na NRF. A gente vai falar bastante de NRF nos próximos episódios. Tem muita coisa acontecendo, estou acompanhando no Instagram dele, inclusive. E para quebrar um pouco do nosso gelo aqui, eu te conheço bastante, mas eu queria que você falasse uma coisa que eu não lembro exatamente. Você, medicina e neurocirurgia, mas mais especificamente neurocirurgia, não foi a sua primeira escolha de vestibular, de carreira, ou foi? Não, não foi. Na verdade, medicina, eu tive uma influência grande, né, Uhum. eu sou filho de médico, meu avô, embora eu não tenha conhecido, era médico, tio médico, enfim, tem primo médico, bastante médico na família. Então, durante uma parte da minha infância, eu tive vontade de fazer medicina. Eu acho que muita gente acaba achando interessante a medicina, enfim, vendo filmes, né, dizem que de médico louco todo mundo tem um pouco, então, É. enfim. Mas com certeza tive uma influência não direta do meu pai, porque pelo meu pai eu teria feito alguma outra coisa, eu acho que ele já previa um futuro sombrio para a saúde em geral, isso a gente está falando de década de 90, É. Vou te mas interromper um pouco aqui. Seu pai então uhum. não era a favor mesmo de fato ou era uma ironia dele? Ele não queria que você Não, ele sempre respeitou qualquer que fosse a minha decisão, né, ele sempre me seu deixou pai era muito à anestesista, não vontade. é isso? Anestesista, era professor universitário da UFRJ. Aham. E, enfim, mas ele já falava que ele previa um futuro sombrio para a medicina, principalmente no Brasil, e estimulava que eu fizesse alguma outra coisa de alguma outra área. Você lembra por que que ele previa esse futuro mais sombrio para a medicina? Vitor, não lembro os motivos dele, até porque eu era jovem, era adolescente, enfim, Aham. mas passei por muita coisa, né, eu entrei na faculdade em 2001. Então, esse ano vai fazer 25 anos desde que eu entrei na faculdade, e eu, particularmente, passei por muitas mudanças. Algumas positivas, outras nem tantos, e algumas percepções, né, Aham. impressões minhas a respeito, e que talvez me façam entender um pouquinho dessa vontade que meu pai, né, tinha de eu não fazer medicina. Mas no momento em que eu escolhi medicina, ele sentou comigo para conversar e falou: "Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Acho que você fez uma escolha legal do ponto de vista, assim, se é o que você gosta mesmo, é uma profissão que você tem que fazer por amor. Não adianta fazer por dinheiro, por status, porque isso é uma coisa que se ainda tem, em breve não terá mais. E, enfim, se é o que você gosta, eu te apoio", né. Então foi mais ou menos assim. É. Eu lembro, estava próximo, assim, a gente já se conhece há muito tempo, né, desde criança mesmo, e essa fase de vestibular eu estava muito próximo a você, como ainda estou, né, na verdade, Uhum. mas, eu lembro que você passou por uma fase, é por isso que eu fiz essa pergunta, que teve uma época que você falou assim: "Não, eu vou fazer direito".
não é? Você chegou a pensar em cogitar fazer direito? Chegou a, na verdade, antes disso, tinha um fascínio por aviação civil, né, sobre ser piloto de avião e tal, e aí eu cogitava fazer inclusive direito para talvez até financiar o seu sonho de aviação civil. E a Vamos gente con lá, então, essa foi um momento conturbado, talvez eu acho que todo mundo passa por isso, né, a gente é muito eu jovem quando a gente toma decisões. eu acho que eu passo até hoje inclusive. É normal, cara, isso Hã. e é interessante, quer dizer, primeiro eu queria agradecer por estar aqui com você, Nada, eu que compartilhando desse momento que é extremamente importante. Eu como um assíduo ouvinte, porque eu acabo ah, ouvindo muito o podcast de vocês pelo rádio, embora seja muito voltado para a área de marketing, vendas, e eu não faça isso, eu acho extremamente interessante, porque eu acho que toda profissão, independente qualquer que seja ela, você precisa ser um bom vendedor, você precisa saber tratar seus clientes, você tem que ter é, um bom relacionamento. Eu consigo aproveitar muita coisa com você e com o Edmuro aqui no podcast de vocês. ai, E toda hora que eu tô em trânsito de carro, eu tô ouvindo vocês, cara. E é obrigado pela interessante audiência. porque não, é sincero, é sincero e é um prazer grande estar com vocês. E é interessante que eu já ouvi num podcast a história do Edmur, e eu tive um momento da minha vida em que eu gostaria de ir para o ITA, né. Ele teve a formação dele lá, e nesse momento de piloto de avião, que foi desde a primeira vez que eu voei já com alguma idade, eu tinha acho que 14 anos a primeira vez que eu voei de avião. Uhum, Eu fiquei apaixonado, eu fiquei extremamente encantado, eu acho que as pessoas que voam de avião e que não morrem de medo de avião acaba tendo esse é, fascínio, né. E era muito interessante, década de 90, a aviação era um glamour, era uma coisa diferente do de hoje em dia, né. Pelo sim, menos eu tenho essa impressão. Até as passagens, quando a gente comprava o bilhete era uma coisa, você é. sentia a pessoa mais importante do mundo, né. É, vinha Então num era negócio quase bem numa pastinha, assim, num vinha, negócio parecia um bonitinho. talão de cheque, né, não Isso, sei se a exatamente. idade das pessoas que ouvem aqui mas Cheque nem mais quem existe inclusive, nem mais existe. Pois é, basicamente é. mas era um talão enorme, É, enfim, era bem legal. E eu gostava muito e era uma coisa muito cara, ainda é, se formar como piloto civil. Então eu cheguei a cogitar a possibilidade da Epicar, da AFA. Teve uma época que eu gostei muito de engenharia, ainda gosto, gosto da parte tecnológica, e estudava muito, adorava física e química no colégio, né, não era muito fã de biologia, embora eu seja médico, e hoje eu tenho muito mais utilidade do meu conhecimento em física do que em biologia, para as olha. coisas que eu faço, né, para alguns conceitos médicos que eu uso, a física me ajuda bastante, e era uma coisa que eu gostava, eu vivia fazendo questões do IME, do ITA, então teve um Uhum. momento antes do direito que eu pensei em enveredar por esse caminho. E o direito, na verdade, foi um momento talvez da minha vida, eu sempre fui muito chato. Eu, para quem acredita, eu sou virginiano, então eu sou uma pessoa metódica, organizada, Sim, e chego a ser chato em alguns momentos, mas um chato pela organização, né. E no colégio eu brigava muito pelos direitos, nós fomos representantes de turma juntos, né, sim, não sei se você se exatamente. lembra desse momento. Com muita honra e prazer ser E o vice. fomos representantes de É isso, turma, é. e assim, eu achava interessante, batalhar pelos direitos, pelos deveres nossos e, de repente, num momento sofista da minha vida, de contra-argumentar, eu me saía bem nas argumentações e achava que direito fosse por aí. Eu via as pessoas falando: "Pô, você devia fazer direito, né". Então eu cheguei a cogitar essa possibilidade, não o fiz e num determinado momento da minha vida, eu acordei e falei: "Cara, na minha infância quis ser médico, durante muito tempo quis ser médico, essa questão, esse flerte que eu tive pela aviação é uma paixão que eu ainda tenho até hoje, um dia eu ainda vou tirar meu brevet, não sei quando, mas eu ainda pretendo. Sim, Mas assim, a minha paixão, o meu amor sempre foi pela medicina, pela saúde, eu sempre fui apaixonado pelo que eu fiz, eu entrei na faculdade apaixonado. Neurocirurgia não era a minha primeira opção, na verdade neurocirurgia, no início da faculdade, era uma das especialidades que eu tinha certeza que eu não ia fazer, olha só. né. Então assim, mas eu adoro, eu não me vejo fazendo outra coisa, tá, hoje. É, e eu não vejo você fazendo outra coisa que não seja medicina e neurocirurgia, e eu vejo depoimentos
de pacientes seus, assim, né, online e tal, falando que você é aquele médico das antigas, né, aquele médico humanista, aquele médico que vê o paciente como um todo, não pensa numa transação comercial, que infelizmente acaba acontecendo muito nos dias de hoje, a gente vê, outros depoimentos também em relação a isso. E eu lembro bem que você, quando você falou: "Vitor, vou fazer medicina, vou fazer vestibular para medicina", e se agarrou com a medicina, nunca mais largou, e assim foi. Tem uma medicina que você esperava quando você, há 25 anos atrás, começou a faculdade, e tem a medicina que você encontrou hoje. Queria que você falasse hoje, depois desses 25 anos, o que que você encontrou e que você esperava, e o que de fato te frustrou um pouquinho em relação, "Olha, eu esperava que fosse ser diferente ou não esperava que fosse ser assim". Uhum. Olha, assim, é difícil, é uma pergunta complexa essa, Sim. de uma resposta que a gente abre um leque para N possibilidades de resposta, aproveitando o tema ironia, algumas pesquisas hoje, inclusive, que eu fiz no ChatGPT, ele agora está dando opções, né, para você escolher o que que você quer como resposta, como padrão de resposta. Então, assim, eu acho que o que mais me frustra na medicina é a perda da autonomia médica, tá. Uhum, Eu ainda trabalho no SUS e trabalho com plano de saúde, eu não tenho, pessoa física, plano de saúde, mas eu trabalho em hospital onde eu atendo em ambulatório planos de saúde, e eu uhum, trabalho no privado, né, então eu tenho essas 3 vertentes na minha vida. E neurocirurgia é uma especialidade que demanda muita tecnologia, e a tecnologia é cara, né, não basta ter um estetoscópio e bons ouvidos e bom conhecimento para você resolver um caso. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia de um tumor cerebral, por exemplo, eu preciso de um excelente aparelho de ressonância para poder fazer um diagnóstico preciso, eu preciso de um bom radiologista para interpretar comigo o exame, eu preciso de um bom microscópio para poder operar o paciente, não só o microscópio, como todas as tecnologias, neuronavegação, aspirador de ultrassom, então é uma coisa cara, né. E por ser cara, dificilmente alguém consegue arcar com os custos de todo esse material, de uma internação hospitalar, e acaba caindo para o plano de saúde. E o sim. plano de saúde é um limitador, porque, enfim, muita coisa aconteceu de alguns anos para cá, e a impressão que eu tenho, tá, isso vou deixar bem claro que é uma impressão minha, não é Não é é que um dado, é uma não impressão, é um é um dado, é uma é, impressão sim, de que os gestores de planos de saúde estão mais preocupados com números e lucros do que com bons resultados e uma boa resolutibilidade médica. E a sim, medicina é cara, né? sim. Então você acaba se limitando. Você quer utilizar uma tecnologia, essa tecnologia não está no rol da ANS, e aí o convênio não deixa você usar, e você tem que ficar contra-argumentando, porque, assim, eu passo talvez 90% do meu tempo sendo burocrático e brigando por condições de trabalho para em 10% estar fazendo o que eu realmente gosto, que é estar num centro cirúrgico, Uhum, operando ou no meu consultório atendendo os pacientes. E o SUS que também te tira um pouco da autonomia por sim. questões políticas, por limitações de materiais, embora eu já tenha pegado, momentos de muita fartura, tá, de poder estar utilizando tecnologia de altíssima qualidade, mas isso é cíclico, isso depende muito de política, de interesses diversos e não é uma coisa constante, né, Uhum, não depende só de você, você sim. depende de muita gente para conseguir fazer um trabalho bem feito. É curioso que você, falou de algumas vezes e começou a sua fala sobre autonomia médica. E você que deve ter escutado já em alguns episódios anteriores, a palavra autonomia, ela é frequente pelo Edmure, inclusive, e a gente fala sobre um dos fatores de satisfação no ambiente de trabalho. Você Uhum, ter autonomia e você não ficar robotizado. sim. E o curioso é que, a gente tem percebido, eh, alguma tendência recente que a tecnologia ela está entrando no campo da medicina, onde estão os médicos, em vez de simplesmente tentar resolver toda essa parte burocrática,
que você se questiona, entendeu? Porque, de fato, existe uma parte burocrática que, inclusive, a própria inteligência artificial está se propondo a fazer também, só que ela está indo além. Uhum, Ela está indo, inclusive, no campo que o médico, ele na relação com o paciente, no diagnóstico e uma série de coisas. Eu vou trazer um pouco o tema da tecnologia, porque esse é um outro ponto também, né, hoje em dia, você recebe pacientes e muitas vezes eles já vêm. Você estudou, sei lá, aquela velha história, você estudou 10 anos para se formar em neurocirurgia, não estou exagerando, eu acho que foram 10 mesmo, juntando, residência e faculdade, e fora as especializações, e vem alguém com um diagnóstico feito pelo Google, ou agora pelo ChatGPT, dizendo que é isso e, na verdade, talvez esteja só apenas procurando um carimbo, um selo, alguma coisa para seguir adiante. Não acho que sejam todos os casos que sejam assim, mas é comum, né. Antigamente já era comum, vamos combinar, tem gente também que já uhum. tinha uma impressão sobre o que tinha e se não gostava do que o diagnóstico do médico, simplesmente trocava o médico, falando até chegar num diagnóstico com o qual ela concordava: "Ah, eu quero ter cirurgia". Então, você quer ter cirurgia, chegava no médico até e falava: "Beleza, você precisa de cirurgia". "Ah, tá bom, então eu gostei desse médico". É mais ou menos assim. Mas agora você tem, de fato, mais argumentos. Então como é que está sendo lidar com essa situação toda que você tem um mar de informações sendo informações não, desinformações muitas vezes, na cabeça das pessoas, para elas cuidarem da própria saúde. Como é que você tem visto isso? Como é que tem sido isso no seu dia a dia? Isso é uma situação bastante complexa. Eu não lembro quem foi o escritor, eu já ouço isso há bastante tempo, que dizia que o ser humano ia se tornar burro por conta do excesso de informação. Uhum, E isso é uma coisa extremamente antiga, mas que, nossa, se encaixa como uma luva nos tempos atuais. E a tecnologia é uma maravilha, né? A tecnologia é uma maravilha quando as pessoas sabem o prompt certo para poder usar no seu chat GPT, no seu comando. E muitas vezes o que eu vejo hoje na prática, na minha prática diária, o paciente que chega informado, muitas vezes eu gasto quase que metade do tempo de uma consulta para desconstruir uma informação equivocada, tá? Porque, enfim, o vizinho comentou, ele procurou no Google e ele chegou já com aquela informação e com aquele diagnóstico e quase com a propedêutica pronta, com o que precisaria, e quando você examina não era nada daquilo, né, e você desconstruir essa informação é bastante complexa, tá. E isso daí vai além, porque, por exemplo, eu opero também coluna, então eu recebo muito paciente com doenças de coluna vistas por outros colegas que não são médicos, que desculpa, com outros colegas médicos, mas que não são especialistas em cirurgia de coluna. sim, E aí eles leem um laudo de uma ressonância e interpretam como sendo aquelas alterações, aquele abaulamento discal, aquela como a causa de todos os problemas e que operando aquilo está tudo resolvido na vida do paciente. E nem sempre isso é verdade. Por isso que é muito importante ouvir a história do paciente, entender o contexto, como tudo aconteceu, como é que é a vida do paciente. É muito importante examinar o paciente, né? Para poder entender se aquelas alterações que a gente encontra no exame de imagem batem com a clínica do paciente, para saber se o procedimento cirúrgico vai ser ou não adequado. E talvez, na minha opinião, esse é um dos grandes motivos de muita gente que opera a coluna sair frustrado porque não obteve o resultado que gostaria, né? Por conta disso. Então eu gasto muito tempo desconstruindo. Por outro lado, de uns tempos para cá, é uma coisa que eu preciso, me envolver um pouquinho mais, mas me falta um pouco de tempo. Eu tenho utilizado a tecnologia e rede social e modelos em 3D, até para tentar explicar para o paciente de uma forma mais direta, mais precisa, mais clara, sobre aquilo que ele tem, sobre essas alterações que ele tem, sobre o quadro clínico dele. Então, assim, eu tenho utilizado um pouquinho dessas ferramentas tecnológicas para tentar explicar a doença do paciente, para ele sim. entender melhor. E eu tive essa, você vê como é que são as coisas, você tem a mesma idade que eu, e eu lembro de um episódio do Chaves
que eu acho que o Chaves é atemporal, né, as pessoas, independente da idade que Sim. tiverem, podem não ter visto, mas sabem o que que é o Chaves. É. Que o Seu Madruga tá explicando para o Chaves como é que é um jogo de boliche. E Ah, aí sim. ele fala para o Chaves, vai descrevendo, aí o Chaves, aparece uma imagem na cabeça dele que é completamente diferente do, é como se ele estivesse pegando uma bola e derrubando pinos, no É, caso árvores, enquanto segurava né, a bola. É, enquanto segurava a bola. é, Então, assim, eu comecei a pensar: "Poxa, será que eu estou explicando aqui de um disco, de uma extrusão? Será que o paciente está idealizando aquela imagem que eu estou vendo, porque eu estudo aquilo, porque eu entendo, não é?". sim. Então eu comecei a utilizar modelos, e aí utilizando a tecnologia para poder gastar menos tempo, para poder expor isso para o paciente. Então, assim, a tecnologia ela é muito interessante desde que você saiba usar e desde que você saiba passar a informação para o paciente, né. Eu queria dar um passo atrás e falar, assim, porque eu sei, na verdade, o que está por trás, mas eu queria que você contasse. Porque há não sei quantos anos atrás, você fez um atendimento e que esse atendimento, essa história, acabou virando capa da revista Piauí. Então eu queria que você falasse um pouco dessa história, o que que aconteceu e o que motivou, você pegarem o seu caso para colocar na capa da revista e contar uma história sobre você e o que que aconteceu. Olha, é engraçado porque eu acho que, pelo que me foi passado, né, quando eu conversei com a jornalista na época, os motivos pelos quais eles despertaram esse interesse, para mim são motivos que deveriam ser orgânicos e pertencerem a todos os atendimentos médicos no mundo, entendeu? Uma coisa que, antes de falar sobre isso, um ponto que você tocou que eu acho importante, eu como médico, eu sei o que que eu posso oferecer para o meu paciente, tá, dentro de um contexto clínico da minha especialidade. Então, é muito importante um bom relacionamento médico-paciente para que as expectativas do médico e do paciente estejam alinhadas. Então eu preciso, se você for o meu paciente, eu preciso que você entenda o que está acontecendo com você e o que que eu posso te oferecer, um procedimento cirúrgico, por exemplo, para que você entenda quais são os limites de onde a gente pode ir, qual vai ser o possível resultado esperado e se esse resultado é o que você quer, porque nem sempre é, tá? Então precisa ter um bom relacionamento médico-paciente. Eh, Em relação a esse caso, né, esse caso eu trabalhava, eu era plantonista na emergência de um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, e numa madrugada chegou um paciente com Hospital traumatismo público, né? craniano, hospital público, hospital Aham. público. Chegou um paciente, enfim, um paciente com traumatismo craniano grave, com uma condição cirúrgica, né, maiores detalhes tem, se não me engano, a edição 58 da Piauí, tem até disponível grátis, Uhum. se procurar no Google vai achar. E, enfim, eu fiz o que era para ser feito, eu operei o paciente e, enfim, ofereci para ele o que existia de melhor, e no momento em que não sabia quem ele era, fazia a menor ideia, Mas tá. foi um procedimento que não era um procedimento tão, você fez uma craniostomia, não foi Não, isso? sim, 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 foi chamada de craniectomia descompressiva, né, o Aham. paciente tinha um sangramento, mas ele tinha um edema cerebral, e eu precisava tirar o osso da cabeça dele para que o cérebro pudesse se acomodar durante esse período de edema, e quando o cérebro desinchasse, esse osso pudesse voltar para a cabeça dele, E você guarda esse osso né. na barriga da do paciente, não é Na isso? barriga, nessa época a gente guardava na barriga, Hoje em dia não é mais na e barriga? depende, cara, hoje em dia, lá, pelo menos nesse hospital que eu estava, quando eu saí de lá, havia um convênio com o INTO, então vinha uma equipe do INTO, levava esse osso para um banco de ossos, Sei. para depois, no momento da cirurgia da cranioplastia, que é a recolocação do osso, esse osso voltar. Mas naquela época a gente guardava na barriga, E embaixo não da é um pele, no procedimento, subcutâneo. não é, talvez não seja um procedimento tão, grave assim, mas é um procedimento delicado que você precisa ter uma certa segurança e para saber que que é necessário fazer esse procedimento, Sim, correto? sim, sem dúvida. É, Existem critérios, mas é, vai a é. experiência, sem dúvida, E conta. você tinha quantos anos Eh, na época? Você lembra? eu tinha, 20, eu acho que 29, 29 29 anos. é. É, Um médico jovem foi fazendo um jovem, sem procedimento, dúvida, sem dúvida. delicado, mas Isso, com isso. segurança.
E aí evoluiu, né, foi E isso, aí você tam evoluiu, e esse paciente, no momento em que terminou a cirurgia, já tinha uma equipe de uma ambulância para levá-lo para um hospital privado, referência aqui no Rio de Janeiro, um hospital de excelência. E antes que isso acontecesse, quando ele ainda estava indo, eu fiz um relatório de transferência, dizendo o que que foi feito, enfim, por que que havia sido feita, tomada aquela conduta, e explicado tudo direitinho, o que que havia sido feito em medicamento, enfim. Fiz esse relatório de transferência. O que, infelizmente, nem sempre é uma prática comum, né? Eu cansei de receber no meu plantão pacientes transferidos de outras unidades, sem saber o que que tinha acontecido, o que que foi feito de remédio, o que que não foi feito. Então, assim, você fica completamente às cegas. Então, eu fiz o que era o certo fazer, o que eu uhum. julgava ser certo. E parece que por conta disso, ele era uma pessoa, era jornalista, e os colegas entenderam ter sido um atendimento diferenciado, e realmente não o foi, porque para mim eu não conhecia, eu só fui conhecê-lo depois, no dia seguinte, quando me ligaram. E eu confesso que num primeiro momento eu fiquei bastante reticente em relação a dar uma entrevista sobre isso. Eu sou um pouco tímido, então não me É, senti muito confortável, mas uma experiência muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer a Doris Harazin, que é repórter ainda hoje do Globo, sim. né, ela tem uma coluna aos domingos, e assim, foi muito bacana, foi muito legal, porque não foi uma vez só, ela chegou a acompanhar alguns plantões, foi uma experiência muito interessante. É, e o curioso, né, eu lembro você comentando na época que, o que a chamou a atenção das pessoas, dos familiares, dos jornalistas que acompanhavam, porque, de fato, ele era uma pessoa conhecida, no meio jornalístico, mas ele não era uma pessoa pública, não é o Vinícius Uhum, Júnior, o Ronaldo Fenômeno recebendo atendimento, ou um Tony Ramos, que seja algum famoso, tá na uhum, televisão o tempo todo, era uma pessoa, né, que nem tinha como você reconhecer e no final das contas você trata todo mundo como tem que ser tratado, e que é no final das contas a grande questão da medicina tradicional, né, assim, voltando a esse ponto quase romântico, digamos assim. sim. E você Mas faz isso, olha, isso eu vou falar o que meu pai me falava, que o meu pai aham, falava o seguinte: "Atenda todos os seus pacientes como se fossem seus parentes. Do mendigo ao presidente da república, você deve tratar como se fosse o seu parente. Primeiro que você vai estar dando o melhor, aham, segundo que medicina é a ciência da repetição", ele dizia. E terceiro, no dia que você tiver o que operar, atender um parente seu, você não vai ter que fazer nenhum esforço adicional, não vai ser apenas o que você já faz no seu dia a dia, entendeu. entendi. Então Então, eu adotei isso como filosofia de vida, tá. eu fico confortável em saber disso, porque em breve, em algum momento da minha vida, provavelmente você vai ter que operar minha coluna e eu sei que vou ter em boas mãos. Como de costume. E isso na verdade, quer dizer, então isso chamou atenção por uma e aí eu entendo você falando, né, porque é uma coisa para você é básico, digamos assim, fazer o que você Sim. tem que fazer e falar: "Ah, mas uma entrevista e tal", mas essa questão do relacionamento, da forma como você, tratou, os familiares e tal, isso chamou atenção. E aí o que me chama atenção de novo é esse ponto, né, que o relacionamento, no final das contas, que é a parte que, no final das contas, o relacionamento não deixa de ser a medicina. Porque ninguém, na verdade, entende quando você fala sobre tudo que você demorou 10 anos, 20 anos, tantos anos para aplicar, a pessoa não vai conseguir aprender numa fagulha de tempo, né? Ela Uhum, não vai conseguir absorver isso. Então, no final das contas, o que que você consegue avaliar, você como paciente? Ah, se ele foi atencioso, se ele foi carinhoso, se ele foi, né, prestativo, me deu algum apoio emocional quando era necessário. E eu acho que em alguns momentos a gente percebe muito ainda uma medicina dura, né, aquela coisa do tipo, o cirurgião tá lá para operar, e no final das contas acabou a cirurgia, acabou meu relacionamento e eu já percebi isso, já tive contatos, né, com outros por familiares, né, por outras. E ao meu receio, Thiago, eu vou colocar um vídeo aqui que, eh, são 2 vídeos na verdade. Um, inclusive foi você que me mandou, que é da China, na medicina, o que está acontecendo na China. Eu vou colocar aqui e o outro eu já vou tocar na sequência, para a gente comentar, de uma vez só.
A China acabou de implementar mais de 2.200 cabines de IA de saúde igual a essas, que são capazes de trazer um diagnóstico para o paciente em 4 minutos. Basta se aproximar dessas máquinas e ela irá analisar sua pressão arterial, batimentos cardíacos, temperatura e com base em um banco de dados com mais de 300 milhões de consultas e aproximadamente 2.000 doenças diagnosticadas, ela vai chegar em uma conclusão. Ela irá te passar um diagnóstico junto a um tratamento que antes de qualquer aprovação é avaliado por um médico, que em caso de alguma condição mais grave você já é encaminhado direto para um hospital próximo, com cerca de 95% de precisão, otimizando cerca de 70% no tempo de atendimento e uma economia de 30% na área da saúde. Essas máquinas já são uma realidade na China, atendendo cerca de 15 mil pacientes todos os meses nas estações de metrô. As outras nações já estão estudando como conseguir implementar essa tecnologia em seus países também. Esse projeto não tem o intuito de substituir os médicos, mas conseguir concentrar as suas habilidades em questões mais sérias. E se você gosta desse tipo de conteúdo, segue esse perfil para não perder nenhum vídeo. Como é que você vê isso? Olha, primeiramente eu gostaria de te dizer que eu mandei esse vídeo porque você é o meu verificador oficial de fatos. Então eu realmente não corri atrás para saber se isso é verdade ou não, Sim, mas é uma e ideia muito interessante, tá? eu verifiquei de fato, consultei inclusive, Google, IAs e coisas do tipo e falaram que é verdade, então tô partindo do Parece princípio que verdade. é verdade sim, que isso tá em avanço. É Dito interessante. Assim, isso, eu você não achou que é sei, interessante? qualquer ferramenta, né, na medicina, eu acho que em qualquer área, ela precisa de ser validada. Então eu não sei como é que está o processo de validação para entender qual a eficácia, quais os vieses, enfim, quais os possíveis erros e acertos desse tipo de propedêutica. Mas assim, é uma coisa que se realmente tiver uma assertividade relativamente boa, é muito interessante, porque eu não sei quanto é que custa uma máquina dessa, mas imagina que você realmente tem em cada estação de metrô, quantas pessoas estão indo trabalhar ou voltando do trabalho, então se sentem mal, têm algum tipo de mal-estar, e que pensam: "Pô, se eu tiver que ir no médico agora, eu vou ter que enfrentar uma fila, eu vou ter que desviar meu caminho, vou ter que chegar no hospital, vou ficar sabe-se lá quantas horas aguardando, vou ser avaliado e não sei se a avaliação vai ser adequada ou não, e vou perder meu dia, o meu patrão vai ficar", Uhum, enfim, e uma possibilidade de uma máquina dessa pode não só fazer uma triagem mais básica, mas de repente identificar alguma condição potencialmente grave e você muda o desfecho da vida de uma pessoa dessa. Né? sim, Uma pessoa que pode estar com sintoma de um início de um infarto, por exemplo, antes que ele evolua para uma coisa catastrófica, você consegue mandar uma ambulância na estação, levar para o hospital e resolver a vida dele. sim. Né? Então, o custo de implementação, eu acredito, que vai ser rapidamente pago pelo custo de pessoas, de vidas salvas, né. Ah, isso é o sonho de toda pessoa que é tarada em medicamentos, que é o fã da farmácia, que vai ali o tempo todo também. São as pessoas como é que é a palavra da pessoa que meu Deus, me fugiu agora. Pessoa que é Hipocondríaco, hipocondríaco, exatamente. hipocondríaco. O sonho do hipocondríaco é isso, acordar de manhã, já vai na máquina, bota o bracinho ali, bota a pressão, E opa, de tá certa vamos forma, você que morou muito tempo no Leme, eu morei em Copacabana, quantas farmácias que não tinham um senhorzinho de jaleco sentado na medindo a porta, pressão é e a isso. glicemia, Mas é então, aí o eu te pergunto, por que a questão do senhorzinho era, no final das contas, o papo, uhum, né. Talvez sim, o sim, papo, sim. você vai perder o papo, porque no final das contas não era só o botar o braço ali e medir a pressão. Tinha questão de ver aquele senhorzinho ali com o jaleco branco medindo a pressão e Sim, sim. falando besteira: "Ah, hoje passou aqui o fulano, hein, estava com não sei Uhum. quem". Que é um pouco do que a gente fala até do Edmuro, assim, em relação à questão do relacionamento. Esse é o ponto que eu não sei se quer dizer, ele não vai substituir, mas vai ser algo diferente, né, então, É. talvez seja na primeira triagem. Agora, aí essa semana, tem menos de uma semana na verdade, nosso querido Elon Musk fez uma entrevista para um podcast, uma entrevista longa, e eu peguei um trecho aqui, falando sobre o que ele está desenvolvendo. Está sem tradução aqui, e aí depois a gente faz a correção no final. When do you think Optimus will Um, be a better surgeon than the best surgeons? How long for that? 3 years. 3 years. Okay. Yeah. And by the way, I'd that's say I mean three all years of, at scale. yes,
all Meaning of a there will be sudden, there'll Yeah. probably be more Optimus robots that are great surgeons than there are sure. all surgeons on Earth. And the cost of that, but that's an important statement in 3 years' time, Yeah. because Yeah. medicine. I mean, I mean, I'm not like absolutely certain, could but be- I'd say if you it's say four- like if it's 4 4 or years, I'd five- be absolutely If it's 4 or certain. 5 years, who cares? That's Yeah. still Extreme precision. yes. 3 years. Yes, better than any. Probably, I'd say if you like put a little margin on it, My better niece- than any my human in niece 4 years. Who's in plastic surgery? By 5 years, residency it's is not gonna even hate this. close. I think your point was medicine is going to be effectively free. The best medicine in the world. Everyone will have effectively access everybody. to medical care that is better than what the president receives right now. So don't go to medical school. Yes, Yeah. pointless. Yeah. I mean, unless you, but I would say that applies to any form of education. It's not like some. I do it for social reasons. Yeah. You're not going to medical If you school. want to, if you want to Rule that hang one out with out. like-minded people, I suppose. Vou resumir aqui. Ele disse que em 3 a 5 anos os cirurgiões serão substituídos por robôs melhores do que o melhor cirurgião. 3 a 5 anos. Então não vale a pena, inclusive, quando perguntado, fazer faculdade de medicina, porque a não ser que você tenha questões sociais para lidar com pessoas, senão, do ponto de vista econômico, os robôs vão substituir os cirurgiões. Antes de passar a palavra para você opinar sobre isso, Thiago, eu já vou dar o meu viés aqui. O Elon Musk, vou falar algumas outras previsões dele também. Ele falou que a Tesla ia oferecer condução autônoma total em 2016, dizendo, olha, em 2019 vamos ter 1 milhão de robotáxis nas ruas. Olha, em 2026 não está acontecendo isso, né? Não tem nada, praticamente. Então existe muita coisa para ser para acontecer ainda. Colonização e viagens a Marte. Em 2016 ele disse que ia enviar a primeira missão tripulada em 2024. Então agora já passou para 2028, com humanos embarcados em 2030, um pouco mais tarde. Implante cerebral da Neuralink, na outra empresa dele, disse que em 2019 os testes com humanos começariam em 2020. Olha, começou em 2024, o primeiro teste, mas ainda muito embrionário. Então, assim, tanto que isso virou o Elon Time. Ele tem uma coisa de tempo da cabeça dele que só funciona na cabeça dele. 3, 5 anos. Deve ser o mineiro, Elon Musk. Sabe o mineiro que fala, é logo ali. Onde é que fica o mercado? Não, é logo ali, ó. É logo ali. Segue andando ali, é logo ali. Aí são 5 quilômetros andando. Entendeu? Então, esse é o Elon Musk. Então, acho que as pessoas têm que olhar com certas reservas isso. Não que ele não tenha propósito, o que falou, até porque ele quebrou aquela grande falácia dos coaches que foguete não dá ré. Ele botou lá o foguete fazendo ré e pousando no sentido reverso. Mas queria que você divagasse um pouco aí, falasse um pouco sobre essa ideia de substituir cirurgiões por robôs e como você vê isso. Olha, é um tema bastante polêmico, né? Primeiramente, assim, eu imagino que o Elon Musk deve estar muito embasado e deve ter uma assessoria médica de peso para poder ele chegar a essas conclusões. Eu não quero crer que ele tenha tirado essas conclusões apenas da cabeça dele como um gestor, um CEO, né? Thiago, você está sendo muito polido. Ele tirou da cabeça dele. Então, Eu vou te antecipar, foi da cabeça dele. Ele fala Pois essas é. coisas, isso é tradicional. A minha pergunta é a seguinte, será que o Elon Musk, daqui a 3 a 5 anos, ele entraria num avião dele autônomo, só com robô pilotando, ou ele se deixaria operar, se ele é necessário, só com um robô fabricado por ele? Provavelmente não. pois é aquilo Então, que a gente falou um pouco tempo atrás. Essas mudanças, principalmente essas mudanças bruscas, elas precisam de uma validação. E 3 a 5 anos eu acho muito pouco tempo para você validar uma coisa que ainda nem existe na inclusive de prática. órgãos reguladores, né? Lá nos Estados Exatamente, Unidos, aqui a exatamente. Anvisa no Brasil, FDA e coisas do É. tipo. E Não uma faz vez sentido. que tudo funcione do jeitinho que ele está falando, você ampliar isso por uma escala mundial é complexo, né? Porque tem muita coisa que você utiliza aqui no Rio de Janeiro. Você vai num hospital do SUS e você vai num hospital de ponta,
às vezes você não tem o mesmo recurso, você tem o recurso hoje do SUS que você tinha 20 anos atrás no hospital de ponta, tá. Embora tem muito hospital de extrema excelência no SUS, né, mas infelizmente não é a regra. E eu acho muito complexo, eu acho que assim, no momento, com a tecnologia que a gente tem hoje, algo utópico, mas não descarta absolutamente nada. A tecnologia está avançando de uma forma tão rápida que não vai me surpreender se eu tiver, enfim, Eu diria mudando de que especialidade daqui a alguns anos. Não digo 3 nem 5, mas é, ele tem como narrativa algo para chocar, né, alguma coisa para chamar atenção para ele mesmo, para os negócios dele, para tentar acelerar as coisas e tal. Quando ele fala 3 a 5 anos, causa espanto. Se ele falasse 20 ou 30 anos, eu acho que as pessoas falam: "Ah, não, realmente, né, eu acho que uhum, faz sentido, uma geração, né, acontecer", porque como você falou, as coisas evoluem rápido. Mas, mesmo assim, eu ainda questiono o fato, o que eu venho falando com o Edmur, constantemente aqui, que talvez então o atendimento orgânico, o novo luxo será: "Olha, sabe quem me operou? Foi o doutor Tiago Debelles. é, Tiago Debelles, ele pessoalmente foi lá, conversou comigo, conversou com a minha família, esteve presencialmente o tempo todo e me operou". Nossa, caraca, você realmente esbanjou. Porque a outra solução seria simplesmente deixar o Optimus chegar lá, não fala com você, é uma voz robótica, pode ser até uma voz humanizada, que seja, uhum, né, porque a gente já tá vendo voz humanizada, a gente vê IA enganando a gente o tempo todo. Uma voz humanizada, um robô até humanizado falando, tal, mas é um robô, sim, é um robô. E vai acontecer. A gente tá caminhando para isso, aparentemente, né, então o novo luxo vai ser o humano, o orgânico, o atendimento, de carne e osso, e emoções. É o que parece. Mas, eh, e eu fico pensando, Thiago, me permita chamar Thiago, porque a gente se chama pelo nome, não claro, sem formalismo dúvida, de não, doutor Thiago, doutor Debeles. não, mas o meu nome é Tiago aqui. Pois é. Eh, eu vejo muitos vídeos de medicina, de jovens cursando medicina ou que acabaram de se formar, reclamando, que existe uma carência de oportunidades, que existem grupos de WhatsApp, por exemplo, para você pegar plantão, e que o pessoal até brinca, que tem robozinho que o pessoal responde, quando manda lá: "Plantão disponível", já: "Ah, eu quero, eu quero, eu quero", pum, acabou. Você tem que ficar o dia todo olhando para ver se consegue pegar um plantão e tem muita gente não conseguindo pegar. Aparentemente aparentemente, eu digo, vou reforçar essa palavra, porque parece que tem mais médicos do que necessário, só que os dados não são assim. Aparentemente, o que na verdade, existe uma concentração muito grande, né, de médicos em determinadas regiões. Isso que dá essa impressão. Também a questão de remuneração, porque a partir do momento que você tem muitas pessoas dispostas a trabalhar, né, a oferta é maior do que a demanda, os vencimentos, os pagamentos tendem a diminuir. Queria que você falasse a sua impressão geral como um todo, também para quem está começando, o que pode pensar em fazer, como se diferenciar, sem querer ser papo de coach, é mais uma questão mesmo de, refletir um pouco sobre carreira, o que está acontecendo, e eu sei que você se preocupa muito com isso também. É complexo porque, assim, a gente, embora não tenha definido o tema humanização, a gente falou muitos tópicos que se enquadram dentro da humanização na Sim, medicina, sim, né. E então, assim, ter um bom relacionamento, ouvir o paciente, uma medicina voltada para o senhor fulano e não para o doente tal ou para a doença tal, isso é humanização. E dentro da humanização estão também, boas condições de trabalho para a equipe de saúde, né, e às vezes eu posso de repente usar a palavra médico, mas quando eu falo médico é equipe médica, é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, o técnico, todo mundo que está, tratando do paciente. Então você tem que ter boas condições de trabalho, você tem que ter boas remunerações, enfim,
para que o profissional consiga se dedicar àquele local, não tem que sair correndo agora de um plantão de 24 horas para pegar outro plantão de 12 horas, que é o que mais acontece, tá, que eu vejo bastante. Já fiz muito isso. Então, assim, a gente acabou falando sobre indiretamente sobre humanização, né. E o que que eu tenho percebido ao longo desses 20 e poucos anos frequentando principalmente o SUS, depois de um tempo a medicina privada também. Quando eu entrei na faculdade, era em torno de 100, cento e poucas faculdades de medicina no Brasil. Hoje em dia são quase 500 faculdades de medicina, né. E sempre num discurso de se formar mais médicos por carência de médico. E aí quando você começa a pegar, talvez os meus dados não sejam 100% precisos, porque já tem um tempo que eu pesquisei sobre isso, mas em grandes centros de referência, Alemanha, Suíça, enfim, a relação de médicos para cada 100.000 habitantes, se eu não me engano, de 2,5 médicos para cada 100.000 habitantes. É uma relação que o Brasil já tem há algum tempo, né, a relação de número de médicos para 100.000 habitantes. E curioso que a ampliação de vagas para o curso de medicina foi exclusivamente de vagas privadas, de faculdades privadas, Uhum, de faculdades que a mensalidade, só a mensalidade, tem um custo 12, 15 mil reais por 6 anos, né. Isso é um valor muitas vezes impagável, porque se você for fazer uma residência hoje em dia, a residência de neurocirurgia no caso, são 5 anos de residência, você deve estar pagando em torno de R$ 3.500, eu acho que é por aí, tá. Posso estar um pouco desatualizado no valor, mas acredito que seja por aí, por uma dedicação de 60 horas semanais. Então assim, eh, em quanto tempo você vai levar para pagar a sua dívida do FIES ou simplesmente para rever o dinheiro que você tinha para investir, sim, né, que é uma conta de mais de 1 milhão, eu digo só de mensalidade, sim. tá. Então isso é extremamente complexo, extremamente complexo. E o curioso é que eu já vi alguns vídeos desse que você relatou, né, de pessoas reclamando, mas se você olhar o entorno da pessoa, ela está malhando numa academia de luxo reclamando, ela está num apartamento com certos luxos Sim. reclamando. Então eu não sei até que ponto isso é verdade, não sei o quanto é verídico, porque ainda não presenciei, Uhum, esses grupos dessa forma, uhum. mas acredito que possa estar acontecendo sim, né. O que acontece no Brasil é justo o que você falou, é uma concentração em poucos lugares, porque é aquilo que a gente já conversou um tempinho atrás. Sim, A medicina demanda dinheiro, demanda investimento, quer dizer, o médico ele vai para o interior, se ele examina um paciente com febre, com tosse, com dor pleurítica, faz uma ausculta, suspeita de uma pneumonia e pede um hemograma e pede um raio-x de tórax e não tem, ele vai se basear totalmente na clínica. Ele pode acertar, ele vai acertar muitas vezes, mas eventualmente ele vai errar. Em um exame por imagem, né, ele vai dar um norte um pouquinho melhor para um tratamento mais preciso. Então, além disso, você não tem concursos com plano de carreira, né. Eu tive muitos colegas, eu não passei por isso, mas eu tive colegas, a minha esposa teve isso. Ela se formou, ela foi para o interior e num determinado momento mudou o prefeito, o acordo do contrato entre ela e a prefeitura era um acordo verbal e ela perdeu tudo de uma hora para outra, entendeu. Então, assim, será que precisa de mais médicos? Né? E será que essa formação atual, onde existem denúncias, tá? Isso eu estou falando do que eu ouço, não fiz nenhuma pesquisa sim. para te passar esses dados, mas existem denúncias e relatos de faculdades de medicina que sequer hospital escola tem, É. né? Então, assim, como é que está sendo a formação desse aluno? Por outro lado, algo que eu percebo no meu dia a dia, eu quando fui acadêmico de medicina, eu vestia a camisa, eu não era médico, eu sabia até onde eu podia ir, eu sempre tive o respaldo de um médico por trás e sempre fui acompanhando esses médicos que eu admirava e admiro até hoje, que me ensinaram muita coisa. Mas eu passava um plantão inteiro acordado vendo paciente, cara. Examinando paciente, ouvindo paciente, vendo paciente. Hoje o que que eu vejo? Eu vejo no hospital muitos, quando tem acadêmico ou residente,
passando rapidinho, vendo rapidinho, porque tem que preencher um monte de formulários e prontuários eletrônicos e estatísticas, ou eventualmente tirar as fotos para postar no Facebook ou no Instagram, o seu dia de médico. E essa impessoalidade se torna muito evidente, né. E é engraçado porque, assim, os mesmos médicos que não tocam no paciente para fazer um exame físico, não escutam o paciente, são os que estão reclamando por estarem perdendo lugar para uma IA, para uma telemedicina, É. O Edmur né. fala É muito disso, engraçado isso. que, a gente nas conversas que a gente tem, que quando fala sobre atendimento como um todo, que quem vai perder lugar são os ruins. Porque os bons, eles vão se destacar, eles vão ficar cada vez mais, e acho que essa que é a mensagem: para ser bom, você tem que ter uma visão completa. Tem que fazer. Você tem que entrar por amor, você tem que É, entrar na medicina porque você gosta, não por status, não porque acha que vai dar dinheiro, porque e assim, o não vou dinheiro a ser gente já tá vendo que hipócrita. Não, olha só, eu não vou ser hipócrita, porque hã, a gente vive num país é, onde boa parte da população sobrevive com salário mínimo, isso. né. Então assim, mas baseado no tempo de formação médica, quer dizer, eu fiz 6 anos de faculdade, depois mais 5 anos de residência, depois mais um ano de especialização. Então assim, foram 12 anos ao todo de estudo. Você fazer 12 anos para fazer um concurso público como o que eu tinha, que eu me exonerei algum tempo atrás, para você ter um vencimento que era irrisório, entendeu? O momento, o tempo todo que eu estive nesse hospital, eu estive por amor, porque eu achava que eu estava fazendo bem aos outros e estava aprendendo, era uma troca, É. né? Você está dedicando o seu tempo, você está aprendendo com os pacientes, aprendendo com outras pessoas. Então, assim, eu fiquei entre acadêmico, eu fiquei 20 anos dentro desse hospital. Uhum. Então tem bastante história, foi uma grande escola, eu tenho um carinho, assim, enorme, né, mas é muito complexo. Se você não faz por amor, se você procura outra coisa para fazer, É, porque financeiramente, pelo que eu vejo hoje em dia, não está valendo como já valeu tempos atrás, é. tá. E no final das contas é legítimo, diga-se, né, tem muita gente que procura uma carreira, faz e descobre que não é exatamente aquilo ou Sim, aquela sim, forma. Tem médicos que viram donos de hospitais, donos de clínica, que sim, vão sim, ou exatamente. empresários de outras coisas, se descobrem, mas assim, a vocação da 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 clínica, né, do atendimento clínico, da cirurgia, ela é ela precisa ser seguida, né. Eu falo, tive uma conversa com o Edmur, alguns episódios atrás, falando que uma das características que eu acredito que seja como segredo digamos, da satisfação de carreira, do sucesso, e tal, é você saber exatamente o que você quer e também saber o que você não quer. Eu E posso te interromper, claro, porque eu ia falar exatamente isso. Ia aproveitar esse gancho, não sei se foram dois episódios atrás, por aí. vocês falando de planejamento de vida, É. né. E se eu puder dar uma dica a algum estudante de medicina, alguém que almeja entrar numa carreira médica, de saúde em geral, é, pense no planejamento de vida, tá? Você pode gostar muito da especialidade, de uma especialidade A, B ou C, mas tem que ver como é que vai ser a sua vida, como é que sua vida vai se enquadrar dentro dessa especialidade, tá? Então, assim, você tem que. Eu lembro que eu tive essa conversa com a meu pai morreu, estava no início da faculdade, Uhum. e um grande amigo dele, uma pessoa com quem ele trabalhava, uma vez chegou comigo e falou: Olha, Thiago, quando você for escolher sua especialidade, você imagina o seguinte, você imagina de sunga, com a sua esposa e com seus filhos indo para a praia, seu telefone tocando e você tendo que ir para o hospital. Você vai para o hospital sorrindo e feliz ou você vai quicando de raiva? Se você for quicando de raiva, escolhe outra coisa, né. E a vida de médico é assim, hoje é o dia 14 de janeiro, eu trabalhei desde o dia primeiro todos os dias, é emergência, telefone E tocando, é cirurgia, né, cirurgia, cirurgia. cirurgia, Abrindo tá. cabeça, principalmente, todas abrindo cabeça. Exatamente. É, Algumas colunas também, mas a também, maioria é cabeça. A maioria é imagina. cabeça. Então, assim, e eu vou te falar que eu vou com um prazer enorme. É claro que cansa, eu sou um ser humano, É, entendeu? Eu quero também a gente está no período de férias escolares, eu quero curtir meus filhos, sim. mas eu te confesso que eu vou com prazer. Porque você se Eu sente quando se desafiado, né, pelo ofício. Exatamente,
Exatamente. Pelo que você está fazendo, pelo que você vai gerar na vida da pessoa. Você se sente, né? Exatamente. Eu sei, porque bom, a gente se conhece, eu acompanho você olhando os vídeos, as fotos, o que você tá. Tem aquele prazer que eu não sei, que para mim eu mal consigo ver sangue, né? Então é uma coisa completamente. Você sabe, eu mal consigo fazer exame de sangue, ver sangue e tal. Mas Então, olha, eu quase desmaiei a primeira cirurgia que eu assisti, tá? pois é, esse é o ponto. Eu lembro você contando isso, você teve que abaixar a cabeça, eu ia até o chão. Exatamente, cara, Sangue exatamente. espirrando, tal, parecia cena de filme de terror, mas E não foi outros nem na cirurgia não, tá? Foi quando o anestesista estava puncionando a artéria do paciente, porra, porque a cirurgia era uma cirurgia cardíaca, durante a cirurgia foi tranquilo, mas foi na hora da punção que me deu você mas vê, foi a então primeira e única também. fica a esperança de quem de repente acha que vai sentir um desconforto, hoje você abre cabeça e coluna, Sim, sim. e vê e fica horas, operando e fazendo isso e eu acho que isso que é a reflexão. Então todo mundo tem essa oportunidade de experimentar, eu acho que é outro ponto também, né, você experimentar essas coisas e você é engraçado, eu acho que eu nunca te perguntei isso, mas eu sei qual é a resposta oficial e a oficiosa. Eu vou perguntar a oficial, porque a oficiosa eu acho que eu já sei. Se você tivesse que fazer medicina, não ti ou melhor, se você não tivesse que fazer medicina por algum motivo, mudar de carreira, o que que você consegue pensar alguma outra coisa? E você pode responder que não, mas se você tivesse que pensar alguma outra coisa. Não sei, Vitor, não sei, não Tá. já parei para me perguntar sobre isso, Hã. não sei. E isso é um significado, no final das contas, que você está plenamente satisfeito com a sua carreira, no final das Sim, sim, contas. sem dúvida, Eu sem acho que dúvida. é Com essa todas as reflexão. dificuldades, todos os poréns, sem É. dúvida. Essa é a reflexão que fica, porque, em alguns momentos, né, todo mundo passa por isso e falam também: "Ah, se você faria", essa coisa: "Ah, se você faria de graça", então acho que não é uma boa pergunta, entendeu? Porque no final das contas você tem que ser remunerado. Ninguém vai que fazer de graça fazer de graça você faz por hobby, acho que não é um Mas ponto. olha, eu operei por anos de graça, Ah, tá, pelo sim, prazer de operar, pelo aprendizado, sim, isso e ainda faço se for preciso, eu adoro, sim. não tem problema. A grande questão é isso que você falou, eu tenho contas a pagar, entendeu? É, exatamente. E mas sem dúvida, sem dúvida. É. Fechamos o episódio de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Tem muita coisa. Eu espero contar mais uma vez com a sua presença num outro dia com o Edmur aqui para a gente falar especificamente sobre questões mais relacionadas a atendimento médico, um pouco menos de carreira, mas sobre atendimento médico. E agradecer aqui mais uma vez o seu papo. Fechado? Vitor, mais uma vez foi um prazer enorme participar desse podcast com você e, enfim, espero que possamos estar juntos novamente, vai ser um prazer enorme. Estaremos. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.